Uma droga que surge a partir de substâncias utilizadas para tratar dores e pode ser vista até em hospitais. Apesar de ser prescrita também em farmácias, as pessoas encontram outros tipos de uso para ela, fazendo com que ela se torne uma ameaça para a saúde de milhares. Principalmente nos Estados Unidos, que vem enfrentando uma epidemia de overdose relacionada a essa droga. No vídeo de hoje, vamos te contar a história do fentanil. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Lucas Filos, estou aqui mais uma vez no Espalhável, eu tô aqui com meu parceiro Digo Black. E aí, Digo, de boa? E aí, meu querido, como é que estamos? Tudo certo, hoje uma quinta-feira, a gente tá aqui, o Lucas segue não fazendo nada aqui do nosso lado, mas a gente vai trabalhar aqui, porque a gente sempre tá produzindo para vocês. Então hoje vai ter um vídeo sobre o fentanil, que é uma droga que os Estados Unidos vem sofrendo muita dificuldade. Lá não sei se já viu, Digo, alguma notícia. Sim, a gente até já falou em alguns vídeos sobre ela e tal, que realmente tá preocupando o governo, preocupando muitas famílias também, que perdem pessoas por conta disso. Hoje a gente vai contar a história aqui. Então quantos likes merece esse vídeo? Eu quero 1.560 likes. 1.560 likes, então confio em vocês para bater essa meta. E claro, além de deixar o like, comentem aqui também, deem sugestão de outros vídeos pra gente trazer para vocês e se inscreve no canal também se não é inscrito ainda. Bom, o fentanil foi criado por Paul Janssen lá em 1960 e é um opiáceo sintético, que é uma substância derivada do ópio. Ele se liga a receptores no cérebro e estimula a liberação de alguns neurotransmissores, como a dopamina. Ele também pode se ligar a receptores no sistema nervoso e muitas vezes, inclusive, ele é indicado para casos de dor intensa. Então, geralmente, é assim que as drogas, inclusive como a morfina, funcionam, né? São drogas que, claro, elas podem ser usadas de uma forma muito perigosa, mas também, dependendo do caso, são indicadas de forma legal, né? Para a pessoa tratar alguma dor, para alguma coisa que realmente precise de algo muito forte. Mas pra gente ter noção da força do fentanil, alguns órgãos que estudam a droga indicam que o fentanil é cerca de 80 a 100 vezes mais forte do que a morfina, que também é muito usada como droga, como a gente falou. Quando o fentanil é prescrito de forma legal, então ele serve para tratar de dores severas e pode ser usado também como injeção, normalmente em hospitais, como adesivo também ou até em forma de pastilha. Agora, quando ele é passado de forma ilegal, ele é frequentemente usado como pó, pingado em papel ou então usado em conta-gotas e até sprays, ou até inclusive transformado em pílulas. Os órgãos relatam que as overdoses envolvendo o fentanil aumentaram bastante desde 2012. Foi por ali que teve realmente um boom da droga, que antes não era muito falada. Eu confesso que não conhecia antigamente, não sei, você também não, acho. Muita gente acho que não ouvia morfina, a gente já conhecia, cocaína, várias outras drogas, mas essa especificamente eu fui ouvir faz pouco tempo, porque realmente os números aumentaram muito recentemente. Esse aumento então ele aconteceu envolvendo todas as idades, então pessoas de várias faixas etárias compartilham dessa mesma situação, mas com risco maior em homens entre 25 e 34 anos. O fentanil ele também é muito usado sendo misturado e de certa forma disfarçado com outras drogas, fazendo então com que muitos usuários não saibam exatamente o que de fato eles estão consumindo ali. Então às vezes a pessoa está usando uma coisa achando que ela está acostumada a um tipo de droga ou de substância, mesmo que de certa forma seja prejudicial, mas ela não sabe que pode ter o fentanil ali que pode causar um impacto maior. Se eu não me engano, o Lil Peep morreu de fentanil. Né? Teve o Lil Peep, teve o Prince também, que o falecimento dele foi relacionado ao uso de, dentre outras substâncias, o fentanil. Sim. Então, realmente, às vezes a pessoa toma sabendo que é aquilo, só que às vezes ela tá tomando outra coisa e tem o fentanil também. O Lil Peep foi isso, né? Ele era acostumado a tomar alguns comprimidos, aí ele foi lá, comprou uns comprimidos de uma pessoa, pensou que eram os mesmos comprimidos que ele estava tomando, e daí, quando ele tomou a mesma quantidade que ele já era acostumado a tomar, ele acabou tendo uma overdose, né? Porque os comprimidos que ele tomou não eram os comprimidos que ele já tomava costumamente, né? Esse caso chamou atenção, só que muitos outros casos realmente estão acontecendo dessa forma também, porque a gente mais pra frente vai falar e a situação tá realmente bem delicada. As overdoses, então, elas acontecem quando a respiração do usuário diminui e o cérebro se priva de oxigênio. Essa previsão ela pode causar hipóxia e levar a danos cerebrais permanentes, coma ou até mesmo, então, ao falecimento. O fentanil ele é mais perigoso que algumas outras drogas que a gente conhece, como a heroína, por exemplo, porque apenas uma pequena quantidade dele já pode ser fatal, algo como 2 miligramas. Nossa senhora, então é algo muito então, pouco, né? É bem perigoso, Então, é claro, as pessoas muitas vezes usam misturado para diminuir esse impacto, mas às vezes essa mistura não adianta, ou se a pessoa usa direto, claro que o risco vai ser muito maior, né? Em outros casos, inclusive, pessoas já chegaram a falecer ao consumir 0,25 miligramas da substância. Então, realmente é um negócio muito complicado. E vai de organismo para organismo, como a gente pode ver aqui, né? Depende do caso da pessoa, né? Bom, vamos falar um pouco sobre essa ascensão do fentanil, então, com alguns dados. Essa ascensão, ela veio principalmente lá nos Estados Unidos, começando com um aumento nos óbitos por opioides prescritos, então aqueles que eram prescritos por farmácias, por hospitais, enfim, que eram
repassado de forma legal lá no início dos anos 2000. Essa onda foi seguida por um aumento nos óbitos por overdose de heroína a partir de 2010 e mais recentemente então um aumento pelos opioides sintéticos que começou em 2013, alimentado muito pelo fentanil. E claro, lembrando novamente que o fentanil farmacêutico é destinado sim a fins legais, a fins que realmente têm uma intenção positiva, como ajudar pacientes que passam por alguma dor intensa, como aqueles que têm câncer, inclusive, que isso ajuda eles a controlar a dor muito intensa que eles sofrem, então tem realmente essa finalidade, mas as pessoas passaram a usar de outra forma. Os dados mais recentes apontam que os óbitos anuais por overdose de drogas aumentaram em 44% em relação a antes da época da pandemia. Pra gente ter noção, houve cerca de 76 mil óbitos relacionados a drogas no período de 12 meses encerrado em março de 2020. E além disso, os Estados Unidos são o país com o maior número de prescrições por opioides por pessoa. É uma média de 731,2 para cada 1.000 habitantes. Só que apesar desse número que realmente é bem alarmante, é um número muito grande para substâncias prescritas, a grande preocupação, claro, está com a versão das ruas da droga, que é como as autoridades chamam por lá, que é importada principalmente de países como a China e o México. Até recentemente, eu acho que faz mais ou menos 2 semanas, teve um encontro do presidente do México com o Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, e um dos temas que eles conversaram lá teve relação com overdose, com fentanil, porque muitas das drogas que chegam aos Estados Unidos vêm do México. Então o Biden tá ali pedindo uma pressão para que as autoridades do México consigam ali limitar esse envio de drogas para os Estados Unidos, porque tá causando um impacto muito grande lá. Inclusive a prisão do filho do El Chapo, que muita gente deve ter visto, que aconteceu também faz, acho que mais ou menos um mês, para especialistas tem a ver com isso, porque foi meio que visto como um sinal do México para os Estados Unidos de que eles estavam fazendo ali alguma coisa para sinalizar assim, ó, agora a gente vai começar a pegar mais pesado com o tráfico, com esse tipo de coisa, porque viu que o Biden e o governo dos Estados Unidos no geral tá realmente muito preocupado com essa onda de overdose por lá. Os opioides sintéticos, então, incluindo o fentanil, estiveram envolvidos em mais de 2/3 dos óbitos por overdose de março de 2021 a março de 2022, e no geral os óbitos envolvendo opioides sintéticos aumentaram impressionantes 80% nos últimos 2 anos. Outros números que chamam a atenção também veio de um estudo que mostrou que o número de comprimidos e de pós contendo fentanil apreendidos pela polícia norte-americana aumentou bastante entre 2018 e 2021. Olha só, o peso das apreensões do fentanil em pó aumentou de 298,2 kg em 2018 para 2.416 kg em 2021. Nossa. E o número de comprimidos apreendidos passou de 42.202 em 2018 para 2.089.186 em 2021. Caramba, então, realmente foi um aumento muito absurdo. Tá É uma coisa louco. que, quando eu pesquisei pela primeira vez, que já faz um tempo, alguns meses, eu também não acreditava nos números ali, porque não era um aumento assim de 50%, 100%, foi um negócio que do nada Sim, é quase 1000%. mudou demais, Você tá então maluco. foi um negócio bem absurdo. As autoridades locais, inclusive, já estão se referindo a essa situação como a crise dos opioides, que também inclui substâncias como a heroína, a hidrocodona, a metadona, a morfina e a oxicodona. Bom, pra gente entender um pouco do vício que a pessoa pode desenvolver pela droga como fentanil, os estudos mostram que os opioides são altamente viciosos e produzem uma sensação ali de euforia, além de reduzirem a ansiedade e a depressão. Por ser uma droga, claro, os sintomas são meio que parecidos com as outras que a gente já conhece um pouco mais, como a abstinência ou tolerância e também a sensação de necessidade para atingir um novo pico. Mas além disso, que é algo que a gente já sabe muito bem, algumas pessoas podem acabar ainda mais dependentes de opioides como o fentanil devido a predisposições genéticas. Por exemplo, a gente pode falar aqui de filhos de alcoólatras, que são de 3 a 4 vezes mais propensos a se tornarem dependentes de uma substância quando adultos, em comparação com crianças com pais que não são alcoólatras. Outros também podem ter um risco elevado devido a outros problemas de saúde. Por exemplo, alguns começam usando fentanil para tratar a dor, então começam com uma intenção ali de certa forma justa, mas depois acabam abusando dele, usando demais, e isso gera problemas, talvez até o óbito. Sobre os efeitos colaterais, o abuso do fentanil pode causar muita coisa, como por exemplo, fraqueza muscular, náuseas, anorexia, frequência cardíaca elevada, hipertensão, aumento da frequência respiratória, insônia, ansiedade e também a dilatação da pupila. E aí você pode se perguntar, e o fentanil no Brasil também é uma droga que está sendo muito usada? Como que está essa situação? Bom, não chega nem perto de ser o que acontece lá nos Estados Unidos, nem perto mesmo, um negócio que ainda tem números bem diferentes, mas já começou também a gerar, de certa forma, uma preocupação nas autoridades. Essa preocupação vem, segundo alguns médicos, de uma prescrição inadequada de alguns analgésicos ou opioides para o controle da dor, para essas funções que a gente já falou, porque o número de pacientes dependentes vem aumentando bastante, está gerando então um temor de que o Brasil possa vir a enfrentar uma epidemia considerada de abuso. Alguns estudos, inclusive, já vêm apontando esse risco há algum tempo, não foi algo que
que surgiu agora, em 2023 ou 2022. Em 2019, por exemplo, uma pesquisa sobre drogas da Fiocruz mostrou que 4,4 milhões de brasileiros já fizeram uso ilegal, ou seja, sem prescrição médica de algum opiáceo, ou seja, 2,9% da população. E esse número, mesmo que para muitos pode não parecer tão expressivo assim, é 3 vezes superior ao uso do crack, que foi experimentado por 0,9% da população ao longo da vida. Caramba, mano, então é uma diferença bem grande. E olha que a gente tem bastante problema com crack, né? Pois é, a gente vê muita gente que tem problema com crack, então se é o triplo ali mais ou menos desse número, é realmente algo a se preocupar. E no caso da cocaína, pra gente ter noção, 0,3% da população já usou. E um outro estudo lá de 2018, então ainda antes, acendeu o alerta para o aumento do uso legal desses medicamentos. Pra gente ter noção, em 6 anos a venda prescrita então de analgésicos à base de ópio cresceu 465% segundo dados da Anvisa. A codeína, por exemplo, que também é considerado um opioide, só que um pouco mais leve e geralmente indicado para dores moderadas, responde por mais de 90% das prescrições. E na avaliação dos médicos, o consumo desses remédios aumentou na pandemia, mas os números brasileiros ainda não foram fechados. Então é algo meio preocupante, né? Porque se os Estados Unidos já está sofrendo essa epidemia desse remédio, com certeza pode ir para outros países do mundo, né? E se a gente for ver, muita coisa que acontece nos Estados Unidos depois acontece no Brasil. É uma coisa até meio histórica. Então é bom prestar atenção, porque pode ser que chegue tudo, aqui. Né? Já existe aqui, né? E eu acho que tem muito a ver, claro, com essa prescrição legal, que realmente é uma coisa farmacêutica, de médicos. Eu acho que a pessoa vai passando a abusar, vai talvez indicando para outras pessoas. Eu acho que isso também aumenta muito o uso, né? Assim como outros remédios, né, mano? A gente pode ver que tem outros remédios que a galera meio que abusa. Muitos por se drogarem, mas outros que nem a gente falou aqui, né? Muitos precisam disso e só assim conseguem viver, né? Porque tem gente que tem dores crônicas, né? Que só sendo medicadas diariamente que conseguem, fazer suas funções e realmente viver. Às vezes pode ter até alguém aqui que tá assistindo esse vídeo, que acompanha o canal, que já usou dessa forma legal, já precisou de algo parecido, talvez, para lidar com alguma dor, fazer algum tratamento, e pode deixar um comentário aí, o relato sobre qual é a sensação, o que acha desse tema também, acho que seria bem interessante. Ou comentar um outro remédio pra gente trazer também uma abordagem aqui, né? Pode ser também, podem sugerir outros remédios, outro tipo de substância que a gente explique aqui a história, porque é um tema bem interessante e importante também a gente alertar, né, realmente como funciona. Então espero que vocês tenham gostado da forma que a gente abordou esse tema. Se você gostou, deixa o like pra ajudar a gente, comenta aqui também como a gente falou, compartilha esse vídeo também pra quem possa se interessar, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Fechou? Até a próxima!